hoje para a nossa aula 4 de noção de farmacologia em radiologia. E hoje a gente vai estar falando sobre a administração mesmo do medicamento, tá? Do medicamento que eu digo do contraste. Então, isso pode mudar um pouco de hospital para hospital, que pode ter um protocolo um pouco diferente, mas tem uma base, assim, bem semelhante da forma que é administrado esses tipos de contraste, certo? Tanto para criança quanto para adulto, tá ok? Os cuidados importantes que é vital, né? Que a gente tenha atenção, tá? Porque o contraste é um medicamento e que pode dar reações e a gente tem que estar atento a alguns detalhes, né? O radiologista, ele não vai puncionar o acesso venoso, mas ele que vai administrar, né, tanto oral quanto venoso. Então, precisa ter alguns cuidados. Sempre no setor de radiologia tem um médico responsável, tem uma enfermeira, uma enfermeira responsável, mas como é o radiologista que está ali ao lado do paciente, né, prestando assistência, observando o paciente, né, procedendo, né, executando a questão do exame. Então, ele precisa estar muito atento a todos os detalhes, tá? Porque, principalmente, da reação do paciente, né? Para que providências sejam tomadas, principalmente em casos mais graves, tá? Então, assim, cada serviço de radiologia tem seu próprio protocolo de administração. Como eu falei, isso pode diferenciar um pouco de hospital para hospital. Seja de contraste iodado em endovenoso, seja da solução de contraste administrada por via oral. No entanto, segue os seguintes princípios. A injeção rápida é a melhor opção que a infusão lenta. Isso aí é algo que difere bem dos outros medicamentos venosos, tá? Porque eu, como professora também em enfermagem, eu sempre peço para os meus alunos que, ao administrar o medicamento venoso, administre lentamente, tá? Mas a administração do contraste, ele é rápido, ele é o inverso, tá? Pacientes com história prévia de reação ao contraste devem receber preferencialmente contraste iodado não iônico, tá? Que é o contraste que tem baixa osmolaridade, que tem menos riscos de efeitos colaterais, né? Então, é um contraste que é mais seguro, né, para o paciente. Mas tem aquela questão que é mais caro, então, eu não sei se todos os serviços estão oferecendo esse contraste não iônico, mas tem que ter disponível, né? Porque muitas vezes é necessário o não iônico. Os contrastes, ele tem algumas características, tá? Então, tem os com relação à solubilidade dele. Então, tem os que são hidrossolúveis, o nome está dizendo. Hidro tem a ver com água, né? Então, são aqueles que se dissolvem em água. Aí tem o iodofenol fetalaína e o Telepac, são diluídos em água. Tem os lipossolúveis. Lipo tem a ver com lipídios, com gordura. Então, são dissolvidos em gordura, que é o lipodol. Lipoodol. E os insolúveis, que eles não diluem nem em água, nem em gordura, certo? Então, o sulfato de bário é um dos exemplos, que não se dilui, certo? Vamos aqui para o próximo. As vias de administração. Então, a gente tem as vias básicas, as mais importantes, as mais utilizadas, né, ultimamente, que é a via venosa, né, e a via oral, mas tem outros meios também. Então, eles podem ser administrados, que eu falei, mais por via oral, mais via endovenosa, mas também tem o intratecal, intraarticular e entérica, tá? Outras vias menos comuns podem ser usadas, dependendo da finalidade do exame. Administração por catéter, por fístula, quando é diretamente no órgão, né, principalmente. Então,
pode se administrar por outras vias, mas as mais utilizadas é a via venosa e a via oral. Abordaremos um maior detalhe sobre as vias endovenosa e oral, já que são as mais frequentes, certo? Então, vamos lá. Então, pela via endovenosa, com relação ao jejum, o jejum fica a critério médico. Geralmente pode ser de 4 a 6 horas ou, né, talvez nem tenha jejum. Medicação antialérgica, se necessário, se o paciente tiver algum histórico. Então, as medicações alérgicas, antialérgicas, a gente tem vários, tá? E geralmente associa com corticoide, que melhora essa questão do processo alérgico. Melhora, que eu quero dizer, inibe, né, essa questão do processo alérgico. Então, às vezes, o paciente tem Fenergan, tem Polaramine, tem o próprio Allegra. A gente tem umas medicações que nós chamamos dos antihistamínicos, que são os antialérgicos. Antihistamínico e antialérgico é a mesma coisa, tá? Então, são que inibem o processo alérgico. Então, a gente tem os de primeira geração e tem os de segunda geração. Os medicamentos de primeira geração, geralmente eles dão muita sonolência, né? No caso do Polaramine, no caso do Fenergan, eles costumam dar muita sonolência. Então, atenção aos pacientes que vocês administrarem esse tipo de medicamento, tá? Que é principalmente o Fenergan e Polaramine. Os medicamentos antialérgicos de segunda geração, eles não causam muito, não tem, melhor dizendo, esse efeito colateral, que é o Allegra, que é a loratadina, que é a desloratadina, tá? Depois vocês pesquisem melhor sobre os antialérgicos de segunda geração. São os medicamentos, inclusive, que os médicos estão dando mais, estão passando mais esses, exatamente por não ter o efeito, né, de sonolência, tá? Então, o médico ele pode passar um antihistamínico, como eu falei, tem os de primeira geração e os de segunda geração, e pode passar também um corticoide, tá? Ainda mais quando tem risco mesmo de uma reação alérgica mais forte, é necessário o corticoide, porque ele, ainda mais associado ao antihistamínico, ele vai ter um efeito bem melhor para inibir uma reação alérgica, tá? Aí eu coloquei aqui um exemplo, né, de um tipo de exame que para esses preparos que pode ser uma urografia e uma tomografia. Vou passar aqui no próximo. Bom, e aí a gente tem aqui os cálculos dos medicamentos, tá? Também vai ficar muito a critério médico, mas aqui a gente vai ter uma base para alguns tipos de exame, qual seria a dosagem do contraste oral e do contraste venoso no adulto e na criança, tá? Então, é feito com base no peso. Basicamente, né, no geral, todos os medicamentos, eles são administrados com base no peso da pessoa, tá? Principalmente criança, tá? Principalmente criança, a gente tem que ter muita atenção na dosagem do medicamento, tá? Para não intoxicar essa criança, tá? Então, assim, quando é adulto, geralmente tem uma dosagem padrão. Pode até variar um pouco, mas tem uma dosagem padrão para adulto. Mas criança é o que mais se diferencia com relação à dosagem. Então, criança, a gente precisa ter uma atenção melhor. Mas, assim, para o conforto de vocês, como existe um protocolo, em cada serviço como esse, existe um protocolo, esse protocolo vai estar exposto exatamente para dar segurança ao profissional. Então, vocês podem ter um livro ou um quadro, tá? Que vai estar lá já a dosagem prescrita, tá? Para cada peso, para cada idade, certo? Isso vai facilitar bastante o serviço de vocês e vai dar segurança. O que vocês precisam fazer quando for administrar o medicamento? Ter atenção, tá?
ao nome do paciente, à dosagem do paciente, a via de administração, tá? A gente tem assim vários certos, né? Paciente certo, via certa, dosagem certa, né? A gente tem que olhar a data de validade do medicamento, é uma outra coisa muito importante que a gente precisa ter. Inclusive, eu estou falando isso agora, na próxima aula eu vou estar enfatizando esses cuidados, tá? Na hora de administrar. Porque é uma responsabilidade muito grande a administração de qualquer medicamento. Porque uma dosagem errada, a gente pode levar o paciente a óbito. Por isso que a gente precisa ter muita responsabilidade na hora de administrar qualquer medicamento, seja ele qual for, tá? Porque às vezes é um medicamento que pode parecer que não vai causar nenhum dano ao paciente, mas uma dosagem errada pode causar. Então, toda atenção na hora de administrar, confiram tudo, tá? E uma outra coisa também que eu vou estar ensinando na próxima aula, a não contaminar o medicamento, né? Principalmente o que se refere ao medicamento venoso. Se a gente administra um medicamento venoso, a gente não pode contaminar o material, não pode contaminar a agulha, não pode contaminar a seringa, tá? Porque senão a gente vai estar injetando bactéria dentro do paciente. Isso pode ser fatal, certo? Então, agora, os cuidados e a técnica é muito simples, certo? Primeiramente, lavar as mãos, abrir os pacotes sem contaminar. Eu vou estar dando uma demonstração para vocês na próxima aula, tá? Que são os cuidados básicos que a gente precisa ter muita atenção, que a gente não pode contaminar esses materiais e a gente precisa conferir tudo na hora de administrar, certo? Que é uma responsabilidade administrar medicamento e o contraste não fica fora disso, certo? Então, no caso aqui, com relação ao cálculo de a quantidade de contraste endovenoso. É feito com base no peso que eu falei e pode variar conforme a orientação médica. Então, uma TC de crânio em adulto, né? Com contraste iodado endovenoso. É calculado de 1,5 a 2 ml por quilo de peso, tá? 80 ml de meio de contraste endovenoso geralmente são suficientes, certo? Então, é só para vocês terem uma base de mais ou menos quanto seria para administrar em um adulto, tá? No TC de crânio infantil, o contraste de iodado viovenoso fica para recém-nascido, então RN, recém-nascido, o cálculo seria mais ou menos 3 ml por quilo de peso e deve-se utilizar o contraste não iônico. Então, vamos supor, se a criança ela pesa um RN que pesa 3 quilos, então seria 3, não seria 3 vezes 3, seria 9 ml, tá? Porque são 3 ml para cada quilo de peso. Então, a gente multiplica pelo peso da criança, essa dosagem aqui, certo? Quem vai fazer a receita é o médico, tá bom? Não são vocês. Vai chegar a criança, eu que vou calcular. Não, não são vocês. O médico vai deixar prescrito a dosagem, é só para vocês terem noção de quanto é, tá? Porque vocês devem seguir a prescrição médica, mas lembre, médico também pode errar. Então, se vocês verem uma dosagem muito acima ou muito abaixo, não tem nenhum problema vocês questionarem, tá? Às vezes a pessoa pode ficar com receio, vou questionar o médico. Olha, se a gente tem dúvidas, é bom questionar, certo? Isso aí não tem nenhum problema, tá? O que não pode é vocês desconfiarem que pode haver um erro e não conferirem isso,
tá? Porque se acontecer alguma coisa com a criança, a responsabilidade aí vai ser dupla, né? Tanto do médico que prescreveu quanto a pessoa que administrou, né? Pode ser que a pessoa administrou não vai ter problema nenhum, pode até ser, porque estava lá na prescrição médica, mas a responsabilidade, a consciência da pessoa como fica. Então, por isso que vocês precisam ter uma base de quanto é, para qualquer dúvida vocês questionarem, tá? É isso mesmo? Questione primeiro para o colega, né? Será que é isso mesmo? Essa dosagem está certa? Por isso que é importante vocês terem uma noção, tá? Da dosagem correta, porque qualquer dosagem estranha vocês podem, né, questionar e perguntar se é isso mesmo. Criança de 1 mês a 2 anos seria 2 ml por quilo de peso, então a dosagem ainda é menor. A criança é maior, a dosagem é menor. Maiores de 2 anos é 1 ml por quilo de peso. E a dose máxima é 50 ml, tá? Na TC de abdômen adulto, agente de contraste por via oral, né? É preparado 2% a 3% para cada 1 litro de água, 20 ou 30 ml do agente de contraste iodado. Então, vai diluir em 1 litro de água 20 a 30 ml do contraste iodado. Administrar de 1,5 a 2 litros de solução ao longo de aproximadamente 1 hora, dependendo do grau de aceitação do paciente. Às vezes, pode ser necessário administrar um antiemético no paciente, que ele pode ter muita náuseas, vômitos, ter uma certa resistência para aceitar esse meio de contraste. Aí, se acontecer isso, muitas vezes o médico pode pedir para administrar algum antiemético por conta desses enjoos, tá? Porque pode dar, e às vezes é necessário passar a sonda no paciente, porque às vezes não consegue, o paciente não aceita mesmo, ele vai vomitar muito. Tenta-se fazer com que ele aceite via oral, diminuindo a quantidade, tá? E espaçando mais o tempo, tá? Mas se não tiver jeito, às vezes é necessário passar uma sonda, que às vezes o paciente ele enjoa bastante. Então, assim, pode administrar 200 ml a cada 5 a 10 minutos, se tiver boa aceitação. Pacientes que apresentarem sinais de náuseas e vômitos, pode aumentar o intervalo, foi o que eu falei, aumentar o intervalo da ingesta e reduzir a quantidade para 100 ml a cada vez. Então, diminuir a quantidade e aumentar o espaço para tentar ver se o paciente aceita melhor, né, o contraste via oral. Em caso de vômitos graves, o contraste deve ser administrado através da sonda nasogástrica ou uma sonda nascenteral. Quem passa essa sonda é o enfermeiro ou um médico, tá ok? A gente tem a sonda nasogástrica e tem a sonda nascenteral. A sonda nasogástrica, ela, ultimamente eu não vejo ela sendo usada para administrar nada, a não ser para aspirar conteúdo gástrico. Passa a sonda para retirar conteúdo gástrico. Ou então passa essa sonda em pacientes que tiveram envenenamento e aí administra carvão ativado para desintoxicar, né, o organismo. Mas assim, porque como ela é uma sonda mais curta, ela tem um risco maior de broncoaspirar. Para administrar soluções, dietas, soluções, né? A mais comum que se utiliza de dia é a nasointeral. É uma sonda que ela fica na primeira porção do duodeno. Então, a gente introduz a sonda até o estômago, depois ela migra até a primeira porção do duodeno. Portanto, a depender do hospital, pode ser que se use a nasogástrica mesmo, tá? Eu coloquei uma figura aqui para vocês verem a diferença da nasogástrica e da nasointeral. São semelhantes, tá? As duas poderiam até servir, tá? Para o mesmo fim, tá? Porque essa da nasogástrica, se o paciente tiver
lúcido, consciente, pode ser que ela seja até segura para administrar um contraste, mesmo ela sendo mais curta, certo? Mas pacientes que são acamados, pacientes debilitados, né, que necessitam de dieta via sonda, vão estar usando a nasointeral. Então, ou vocês podem pegar realmente um paciente que esteja usando uma nasointeral, ou em alguns casos, né, se for somente mesmo para administrar o contraste, o paciente estiver lúcido, ele vai estar usando a nasogástrica, tá? Endovenoso, no caso aqui de administrar endovenoso, iônico ou não iônico, no adulto, né? É também de 1,5 a 2 ml por quilo de peso e ficaria 150 ml de meio de contraste, que é suficiente aqui nesses casos, porque aqui no caso, estou falando do abdômen, né? É o abdômen, que por isso que a quantidade, né, deixa eu passar para outra. A quantidade do contraste é maior, certo? Porque o outro TC de crânio seria, no adulto 80 seria suficiente, 80 ml, mas no abdômen, tá? Precisaria de mais, certo? Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, aqui, gente, aqui foi para mostrar a diferença aqui da nasointeral e da nasogástrica, tá? Então, a nasogástrica é uma sonda um pouco mais curta, tá? E ela fica até o estômago, certo? A nasointeral, ela é mais longa, é utilizada muito em pacientes debilitados, né, ou que estão com alguma impossibilidade de dieta via oral, e ela tem essa ponta aqui que é radiopaca. A gente introduz da mesma forma que introduz a nasointeral, tá? Via narina e vai até o estômago. Sendo que como ela é mais longa e tem essa parte aqui de metal que é a radiopaca, ela migra até a primeira porção do duodeno. Então ela sai um pouco do estômago e vai para a primeira porção do duodeno para administrar a dieta. Por isso que a nasoenteral, certo? Porque ela não é para ficar no estômago, certo? Ela migra mais adiante. E a nasogástrica, ela para mesmo no estômago. É uma sonda mais curta, certo? Aqui, bom, a sonda nasointeral, ela pode também, ou nasogástrica, ela ainda pode ser passada via endoscopia, tá? Bom, gente, eu vou parar um pouquinho por aqui e a gente continua no próximo vídeo.